Fala, terceiro. Vamos dar continuidade aqui na unidade 3, né? A gente tem um bocado de conteúdo ainda para ver. Mas vamos lá, né? Nosso tempo tá ficando curto, então a gente vai começar a dar uma enxugada um pouquinho aí. Enfim, nós estamos vendo o logaritmo, nós já vimos a definição de logaritmo, não é isso? Então nós vimos que o logaritmo da base B eu chamo de x, e a ideia é sempre transformar o logaritmo numa exponencial, né? Esse b levanta o x igual a A, certo? Então toda vez que tiver a questão de logaritmo, não é isso? Aí a gente tem que saber que para que isso exista, que chama de condição de existência, esse A tem que ser um número positivo, esse B tem que ser um número positivo e esse B não pode ser o número 1. Tá? Essa é a condição de existência do logaritmo que nós já vimos. Perdão, da exponencial, que vai para o logaritmo, que nós já vimos em aulas anteriores. Certo? Qual é a nossa ideia hoje? A gente vê algumas equações logarítmicas. Né? A gente vai aprofundar aquilo que nós já vimos. Aqui é o apagador. Certo? Então, o primeiro caso de uma equação logarítmica é quando eu tiver o log de uma função na base b igual ao log da outra função na mesma base. Então, toda vez que as bases são iguais, eu posso simplesmente cancelar o log na base b com o log na base b. Então, eu posso dizer que o f de x é igual ao g de x. Certo? Por exemplo, assim, é um exemplo. Eu tenho o logaritmo de 2x menos 1 na base 7. E isso aqui é igual ao logaritmo de 5 na base 7. Então eu tenho uma igualdade de logaritmos. Se essas bases forem iguais, que é o caso, né? Base 7, eu posso cortar o log de base 7 com o log de base 7. Então, eu posso dizer que 2x menos 1 é igual a 5. Resolvendo isso, que é uma equação do primeiro grau, 2x vai ser igual a 5 mais 1. O x vai ser igual a 6 dividido por 2, então o x vale 3. Ok? Claro que a ideia aqui, quando eu acho x igual a 3, eu tenho que verificar se essa resposta ela é compatível com a definição. Por isso que ele fala aqui, ó, verifica se os valores que satisfazem a equação, entendendo a condição de existência. Qual é a condição de existência? Perceba que bem aqui, ó, tem uma variável. Né? Então, para que isso aqui, para que esse logaritmo exista, vou colocar bem aqui, a condição de existência é o que o 2x menos 1 tem que ser um número maior do que 0. Certo? Então, se eu resolver isso, o 2x tem que ser maior do que 1, o x tem que ser maior do que 1 sobre 2. Só vai existir esse logaritmo quando o x for maior do que 1 sobre 2. Quanto deu x? Deu 3. O x deu 3, é maior do que 1 sobre 2? Beleza, então a solução é o 3 mesmo, está resolvido. Então aqui na primeira equação logarítmica que tem é que se eu tiver o logaritmo de uma expressão, né, na mesma base do outro logaritmo, que eles forem iguais, eu posso cancelar o logaritmo, resolvo, né, o logaritmando, né? 2x menos 5 tem que ser igual a menos 1 tem que ser igual a 5. Acho que não tem segredo isso aí. Vamos ver qual é a outra propriedade. Aí depois a gente cai nos exercícios. Então, na realidade, o que é importante nós sabermos aqui são a definição de logaritmo, né, e as propriedades, que nós já vimos em aulas anteriores. Ó, a segunda, se eu tiver o logaritmo de uma função na base b igual a um número c qualquer, certo? Então, ó, por exemplo, aqui antes de resolver essas questões, eu tenho o logaritmo
de x mais 3 na base 2. Isso igual, digamos, a 4. Um exemplo qualquer. Bom, para que isso exista, primeiro eu calculo a condição de existência. Então a condição de existência é que esse cara que tem letra, ele tem que ser um número positivo. Então o x tem que ser maior do que menos 3. Ou seja, qualquer valor que der maior do que menos 3 vale como resposta. Então, como é que a gente resolve isso aqui, ó? Aplica a definição. Esse aqui eleva. Então aqui vai ficar x mais 3 desce é igual a 2 elevado a 4. Então o x mais 3. Quanto é 2 elevado a 4? 2 vezes 2, 4. 8, 16. Então o x vai ser igual a 16 menos 3. O x vai ser igual a 13, que é um número que é maior do que menos 3. Então, beleza, a solução aqui vale 13. Tá? Ok, né? Então, o segundo caso é quando tiver o logaritmo de uma função em qualquer base igual a um número, aí eu aplico a definição, né? Essa base levanta o número e basta a gente resolver. Geralmente dá uma equação do primeiro ou do segundo grau, a gente já sabe resolver. Aí eu peguei algumas dessas aqui, doei do material de vocês, pra gente resolver isso aqui, ó. Aí no item A, só quer que eu resolva as equações, então a gente vai resolver direto. Né? Logaritmo de x mais 1 na base 2, mais o logaritmo de x menos 1 na base 2 é igual a 3. Isso aqui é uma propriedade, né? Nós já vimos que, deixa eu pegar outro pincel aqui, que o logaritmo de A vezes B é o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Toda vez que eu tiver um produto, eu quebro em soma. Tá? Aqui eu tenho uma soma, eu posso voltar para o produto. Então, ó, trazendo daqui, eu posso dizer que isso aqui é o logaritmo de base 2. Aí vai ficar x mais 1 vezes x menos 1. Isso aqui é igual a 3. Entendeu? Eu peguei o que era soma, transformei no produto e ficou só numa base. Agora perceba que eu tenho o logaritmo de uma função na base 2 igual a 3. O que é que eu vou fazer? Aplicar a definição. Definição me diz que esse aqui levanta. Aí eu fico com x mais 1 vezes x menos 1 igual a 2 elevado a 3. Agora vamos resolver isso. Tá? Perceba que isso aqui é um produto notável, né? Eu tenho um produto de uma soma por uma diferença. Como é que a gente resolve isso? Basta pegar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E 2 elevado a 3 dá 8. Então o x ao quadrado menos 1 é igual a 8. Então o x ao quadrado é igual a 8 mais 1. Aí o x é mais ou menos a raiz de 9. O x vai ser mais ou menos quanto? 3. Ok? Só tinha que ver a condição de existência que a gente não viu. Tá? Então, para que isso aqui exista, ok? Só para a gente mostrar, dos outros eu não vou mostrar. Ó, o x mais 1 vezes, pegando bem aqui para esse primeiro logaritmo, x mais 1 tem que ser maior do que 0, o x tem que ser maior do que menos 1. E o x menos 1 tem que ser maior do que 0, o x tem que ser maior do que 1. Olha, perceba que o x tem que ser maior do que menos 1 e o x tem que ser maior do que 1. Ou seja, a resposta que vale é só o x maior do que 1. Né? Que
acaba englobando esse aqui que está negativo. Então, por x ser menor do que 1, para que isso exista, o x não pode ser o menos 3. Então, a resposta aqui é o x igual a 3. Então, a solução é 3 dessa equação logarítmica. Certo? Então, aqui é só essa ideia. O resto a gente resolve normal. Então, importante saber as propriedades, certo? Que a gente vai usar elas. Então, vamos lá. Seguir em frente. Que tem muito conteúdo ainda pra gente ver, né? Então, a gente vai ter que dar uma adiantada aí. Não grava mais aulas e deixa pra vocês. Mas sempre seguindo aquela ideia de que vocês passam no livro as questões que a gente está fazendo, tento fazer as demais, tira uma foto, manda no privado pra gente ir somando os pontinhos aí, que isso ajuda pra caramba. Tá? No item B, tem uma diferença bem aqui, no ombro. E nós temos que lembrar que se eu tiver o log de A sobre B, tá? Isso aqui é a mesma coisa do que o log de A menos o log de B. Então, quando tiver em divisão, eu quebro em diferença. Que nós já vimos isso. Como está a diferença, eu volto para o logaritmo de base 2. Aí vai ficar x ao quadrado menos 1 sobre x. Tudo na base 2 igual a 1. Pronto. Agora é só resolver isso. Tá? Pela definição, esse aqui levanta, então vai ficar x ao quadrado menos 1 sobre x, 2 elevado a 1. Posso jogar esse x para cá, x ao quadrado menos 1 é igual a 2x. X vezes 2 dá 2x. Jogo tudo só para um lado. X ao quadrado menos 2x menos 1 é igual a 0. Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? Uma equação do segundo grau. Tá? E dá para te usar o macete para encontrar essa solução aí, né? Lembra como a gente usa o macete? Eu tenho que encontrar dois números, certo? Que quando eu multiplicar desse com o mesmo sinal, e quando eu somar desse com o sinal contrário. Aí toda vez que aqui na frente for o número 1, basta você fatorar o último. 1 dá por 1 que dá 1. Então, já que eu preciso de dois números, eu vou pegar de novo 1. 1 e 1. Tá? Uma vezes uma, dá uma. Só que tem que dar com o mesmo sinal. Né? Já ia dar errado aqui, gente. Presta atenção que bem aqui, ó, é x ao quadrado mais 1, então bem aqui é mais, tá? Já tava pensando que dá uma resposta complexa. Pronto, agora. 1 vezes 1 dá 1 com o mesmo sinal. E 1 mais 1 dá 2 com o sinal contrário, então essa resposta, né? Logo, o x' é igual ao x duas linhas, que vale 1. Então a solução aqui é 1. Tá ok? Só isso. Então a gente tem que tomar cuidado com esses sinais. Eu acabei trazendo menos, não sei de onde peguei o menos, mas enfim. Acontece, a gente vai estar, às vezes está ansioso, com pressa, a gente acaba trazendo o sinal errado, a gente dá uma parada, dá uma analisada no que a gente fez, ver onde foi que esqueceu de algo e para consertar a questão. Beleza, mais uma propriedade que a gente usou da aula passada. Vamos fazer mais o item C para a gente ver o gráfico, eu acho que é o gráfico.
Aqui no item C tá legal, olha, logaritmo de x na base 2 ao quadrado menos o logaritmo de x é igual a 2. Gente, para facilitar a minha vida, eu vou chamar o logaritmo de x na base 2, eu vou chamar de y. Eu vou fazer o que nós chamamos em matemática de uma mudança de variável. Então, aqui vai ficar assim, ó. Y ao quadrado menos y é igual a 2. Y ao quadrado menos y menos 2 é igual a 0. De novo, eu tenho uma equação do segundo grau. Aí lembra, gente, se aqui for o número 1, basta eu fatorar o último. 2 dá por 2 que dá 1 e vou pegar o 1. Então, vou pegar aqui, ó, o número 2 e o número 1. E quando eu multiplicar esses dois, tem que dar esse com o mesmo sinal. E quando eu somar esses dois, tem que dar o do meio com sinal contrário. Tá? Então, basta eu colocar o menos bem aqui, ó. 2 vezes o menos 1, menos 2. É o que eu quero. E quanto é 2 menos 1? 2 menos 1 dá 1. Tem que dar isso com sinal contrário. Então, essa é a resposta. Beleza? Encontrei o y. Perceba, não é o y que eu quero. O que eu quero é o x. Só que eu só fiz uma variável. Então, vou para cá, ó. O logaritmo de x' na base 2 tem que ser igual ao y'. E o logaritmo de x duas linhas na base 2 tem que ser igual ao y duas linhas. Vou ter que fazer um por y' e um por y duas linhas. Então, vai ficar o logaritmo de x' na base 2 é igual a 2. Esse aqui levanta, então o x' vai ser 2 ao quadrado, que vai dar quanto? Primeira resposta. Vindo para cá, log de x duas linhas na base 2 é igual a menos 1, que é o y duas linhas. Joga para cá o x duas linhas, 2 elevado a menos 1. Basta eu inverter aqui, né? Está aqui a segunda resposta. Então, são esses dois casos de equações que a gente pode ter. Tá? E a solução são essas aí. Eu acho que não tem muito segredo nisso, não. Bom, aí para a gente concluir a parte teórica mesmo, só faltou comentar sobre o gráfico do logaritmo, né? O gráfico do logaritmo é uma curva que a gente chama de logarítmica. E eu tenho duas situações, né? A função pode ser crescente, a função pode ser crescente. Cadê? Não tem nenhuma função aqui? Vou colocar uma função aqui, ó. Logaritmo de A na base B. Tá? Uma função aqui. Então, toda vez que esse B, que é a base, for um número maior do que 1, a função é crescente. Ah, tá bem aqui a função. Tá? Então, ó, por exemplo, se eu tivesse aqui o logaritmo de x na base 2. Ah, o 2 é maior do que 1, então a função é crescente e a curva vai ser sempre essa forma. Observe que a curva ela vai crescendo, ó, para o infinito. Essa curva ela vem, ela não toca no eixo y, ela chega quase a tocar, mas não toca. O que é que eu tenho que saber? A função é crescente, tá? Aí, definição de crescente. O que é que eu tenho que saber de domínio? O domínio da função é a imagem da função. O domínio, perceba que esse gráfico ele só existe passando do zero. Ó.
Então o domínio seria todos os números reais positivo estritamente, o zero não entra. Mas quando eu penso em imagem, né, porque o eixo do domínio é o eixo do x, imagem é o eixo do y. Quando eu penso em imagem, se eu for rebater esse gráfico, ele vai pegar todo o eixo y. Então a imagem é todos os reais. Então se a base do logaritmo for positiva, maior do que 1, a função é uma função crescente, o gráfico vai ter essa curva, tá? Sempre. Domínio todos os reais positivo sem o zero, imagem todos os reais. Mas se a base, por exemplo, fosse o f de x, logaritmo de x mais 2 na base 3/5, ó, a base ela é menor do que 1, então o gráfico é de uma função decrescente. Tá? E o gráfico vai cortar sempre dessa forma. Observa como ela é decrescente, ela vai embora decrescendo, certo? E vale a mesma coisa, domínio. Todos os reais positivo estritamente, porque o domínio vai começar do zero, vai lá para o infinito. E a imagem, todos os reais. Porque se eu for rebater para o eixo y, que é o eixo da imagem, ela vai ocupar todo o eixo y. E do gráfico é isso. Não é? A gente tem que saber. E é fundamental que toda vez que ele me der um gráfico, né, te tira os pares ordenados, geralmente ele quer saber a função, ou te dá a função. Basta te substituir aí, que é aquilo que nós já vimos lá em funções do primeiro e segundo grau. Depois a gente resolve umas questões que envolvam um gráfico. Ó, gente, bem aqui, a gente conclui a parte de logaritmo. Acho que ainda tem um pouco de inequação, que é a mesma definição daquela que nós já vimos para a função exponencial, né? Bom, inequações logarítmicas, né? É a mesma ideia, é o mesmo que a gente está fazendo agora, só que agora, quando eu falo em inequações, é porque eu vou trabalhar com maior, menor, maior igual ou menor igual. Aí vai aparecer esses símbolos, né? Vai dar um intervalo à solução. Então, toda vez que a base for um número maior do que 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, quando eu igualar os logaritmos, eu posso cortar o log com log de mesma base e manter o mesmo sinal, ó. Log de x2 na base b é maior do que o log de x1 na base b. Então, o x2 tem que ser maior do que x1, não tem segredo nenhum. A gente faz o mesmo processo. Por exemplo, aqui, olha, eu percebo que o logaritmo de 3x mais 2 na base 3 é menor do que 2. A base é 3. Se a base é 3, ela é maior do que 1. Então, resolve normal. 3x mais 2 é menor. Esse 3 levanta aqui, ó. Do que 3 elevado a 2. Olha, continua o mesmo sinal. Então, 3x mais 2 é menor do que 9. O 3x é menor do que 9 menos 2. O x é menor do que 7 sobre 3. Pronto. Tá? Aí tinha que só ver a condição de existência, só para tirar os encargos de consciência. Essa aqui seria a resposta. Mas, lembra, só para te verificar a condição de existência. Então, 3x mais 2, isso aqui tem que ser um número positivo. Né? Lembrando que aqui, ó, tem que ser maior sempre do que zero. Então, 3x tem que ser maior do que menos 2, o x é maior do que menos 2 sobre 3. Qualquer valor de x maior do que menos 2 sobre 3 vale como resposta. Não é isso? E aqui o x deu o quê? Menor do que 7 sobre 3. É por isso que ele fala, para a gente verificar
a interseção, não é isso? Então, fazendo uma interseção bem aqui, ó. Aberto em 7 sobre 3, o x tem que ser maior. Perdão, menor. E aqui, aberto em menos 2 terços, o x tem que ser maior. Que é para cá. Então, a única parte que o x é menor do que 7 sobre 3 e maior do que menos 2 sobre 4, é isso que ele fala que é interseção. Aberto aqui e aberto aqui, ó. É esse pedaço aqui. Então, a solução, certo? Vai ser de aberto em 2 terços até aberto, não é? Aberto em 2 terços até 7 terços também aberto. Então, nesse intervalo que vai ter a solução dessa inequação. Certo? E assim segue o jogo. Tem mais uma inequaçãozinha aqui. Na verdade, essa definição é a mesma do logaritmo. Tá? A mesma coisa quando a base for maior do que 0 e menor do que 1. Quando você fizer a igualdade, você só muda, né? Se tiver maior, passa a ser menor e vice-versa. Então, mesma coisa faz aqui, ó. Joga isso aqui levantando. Tá? Acho que é menor igual. Acho que é menor igual aqui. Vai ficar, então, 1 terço elevado a 2. Tá? Se a gente resolver normal, já vai mudar tranquilamente. Então, vai ficar 4x menos 3 menor ou igual do que 1 sobre 9. Então, vai ficar 4x maior ou igual do que 1 sobre 9 mais 3. 1 sobre 9 mais 3. 4x maior ou igual. Tá? 9 vezes 3 dá 27, mais 1, 28. Sobre 9. Posso jogar esse para cá. 28. 4 vezes o 9. Dá para simplificar por 2. Que vai dar 14. Dá para simplificar por 4, né? Simplificando por 4. 28 por 4 dá 7 sobre 9. Pronto. Só resolver direto, não tem segredo algum aí. E bem aqui a gente termina, gente. A gente termina essa parte de logaritmo. Agora é aplicação, né? Tem todos aqueles problemazinhos que a gente vai começar a resolver agora. Então, assim, parte de logaritmo, fechou. Então, o que nós fechamos? Exponencial e logaritmo, né? O logaritmo estava dividido em duas unidades, né? Unidade 2 e 3. Agora a gente vai só resolver exercício, tá? E depois que a gente começa a terminar de resolver exercício, a gente vai para progressões e para as matrizes, que me cabe nessa parte aí. Então a gente tem muita coisa para ver. Como é, Antônio, do que é cobrado isso, então, em vestibulares e universidades? Dessa forma. Né? Então isso aqui é mais trabalho braçal mesmo, não tem jeito. Vamos lá tentar fazer. Então fala assim, ó. Essa questão aí do material de vocês. Um analgésico é aplicado via intravenosa. Sua concentração no sangue até atingir a concentração nula. Varia com o tempo de acordo com a função. Olha, gente, é tão legal quando ele dá a função pra gente. Então ele me deu a função, que é concentração 400 menos K logaritmo de AT mais 1 na base 3. E já me deu a função.
em que T é dado em horas e C é dado em miligramas litro. As constantes A e K são positivas. Então, falando que o A e o K são uma constante positiva. No item A, ele quer saber qual é a concentração quando o tempo for zero. Então, quando o tempo for zero, né? Se o tempo for zero, ele quer que eu jogue o zero bem aqui, ó. Então, jogando o zero bem aí, vai ficar assim, ó. 400 menos K vezes o logaritmo A vezes zero dá zero. De 1 na base 3. Ó, ficou dessa forma a minha expressão. Aí eu pergunto para vocês, quanto é o log de 1 na base 3? Aí eu comentei que toda vez que o log de 1 vier em qualquer base, isso aqui vai dar sempre zero. Então, na realidade, isso aqui vai dar quanto? Zero. E 0 vezes o K dá zero. Logo, a concentração vai ser de 400 miligramas por litro. Pronto, matou o item A. Tá? Então, eu percebo que ele me deu tempo zero, substituo no lugar do tempo, é o valor numérico. Fiquei com o logaritmo de 1 na base 3, que eu tenho que lembrar lá da consequência da definição que vale zero. 0 vezes o K dá zero, então a concentração é 400. Vou colocar bem aqui para poder apagar isso. 400 miligramas por litro. Pronto. Matamos o item A tranquilo, sem dar dor de cabeça. Agora a gente vai fazer o item B, que dá um pouco mais de trabalho, creio eu. Tá? Então, fazendo o item B, ele quer que eu calcule o A e o K. Tá? Ele quer que eu calcule o A e o K, sabendo que o T vale 2, a concentração do analgésico no sangue é a metade da concentração no instante inicial. Gente, a concentração inicial é essa bem aqui que nós encontramos, ó. É quando o tempo foi zero, nós já encontramos. No instante T igual a 8, a concentração do analgésico no sangue é nula. Então ele está me dando duas informações aqui, ó. Ele fala assim, ó. Eu já sei que a concentração inicial é 400, que nós achamos. Ele fala que a concentração final vai ser a metade, 200, quando o tempo for 2. Essa é a primeira situação. Quando o tempo for 2, a concentração do sangue é a metade da inicial. Então, se a inicial era 400, a final vai ser 200, que é a metade. E depois ele me dá uma outra informação. Ele fala assim, ó. Quando o tempo for 8, a concentração é nula. O C vale zero. Então, pensa no trabalho braçal que isso vai dar. E vamos lá fazer. Vamos lá fazendo o primeiro item, que eu vou chamar de I. Esse aqui é o primeiro item e esse aqui vai ser o segundo item. Então, eu vou trabalhar aqui primeiro com o primeiro item. Trabalhando com o primeiro item, quanto é a concentração? Final é 200, a inicial é 400 menos K, logaritmo de base 3, de A vezes o tempo, que é 2 mais 1. Vou pegar toda essa expressão aqui que está menos e jogar para lá mais. Então vai ficar K logaritmo de 2A mais 1 na base 3 é igual. Esse aqui estava menos, joguei para cá mais. Ficou 400. Esse aqui está mais, vem para cá, menos. Pronto.
Tem uma propriedade de logaritmo que me permite pegar esse k que está multiplicando e jogar aqui em cima do logaritmando. Vamos usar ela. Então vai ficar assim, ó. Logaritmo de base 3, 2a mais 1 elevado a k, igual a 200. 400 menos 200 dá 200. Posso pegar, aplicar a definição de logaritmo. Então vai ficar 2a mais 1 elevado a k é igual a 3 elevado a 200. Dois a mais 1 é igual a raiz de índice k de 3 elevado a 200. Ó, tá elevado a k, eu jogo a forma de raiz. Então, 2a mais 1. Posso pegar esse k e jogar embaixo do 200. Propriedade da raiz, não é isso? Elevado a 200 dividido por k. Tá? Então eu posso dizer que 2a é igual a 3 elevado a 200 dividido por k menos 1. Vou guardar isso aqui, gente. Né? Tem duas variáveis aí, a e k, então não dá para fazer. Vou guardar isso. Agora eu vou usar outra informação. Aí eu vou ter que apagar isso. Tá? Vou apagar isso para te fazer. Olha, tem só... Tudo isso aqui me deu essa relação. Tá? Vou guardar ela. Vou apagar o resto. Eu vou precisar da tela aqui para resolver a questão. Chegamos aqui. Parou. Vou apagar tudo e vou copiar ali. Então, ó, gente, do item 1, eu cheguei nessa relação aqui do item 1. O 2a, 3 elevado a 200 sobre k menos 1. Pronto, ó. Desse item 1 eu cheguei nessa relação. Vou guardar ela. Agora vou usar o item 2. Do item 2, a fórmula é a mesma, ó. 400k log de AT mais 1 na base 3. Só que aqui, ele fala que isso vale zero. Zerou. 400 menos k, logaritmo de base 3, o t vale quanto? 8 mais 1. Vou pegar toda essa expressão que está negativa e jogar para cá positiva. Então vai ficar k logaritmo de base 3, 8a mais 1 é igual a 400. Tem aquela propriedade que me permite jogar esse k bem aqui. Então vai ficar log de base 3, 8a mais 1 elevado a k é igual a 400. Propriedade, definição do logaritmo. 8a mais 1 elevado a k, 3 elevado a 400. E faço aquela mesma jogada que eu fiz anteriormente. Então vai ficar 8a mais 1 é igual a raiz k de 3 elevado a 400. Posso pegar esse cara e jogar aqui embaixo. 8a mais 1 é igual a 3 elevado a 400 sobre k. Pronto, tenho mais uma.
Só que o que eu conheço daqui? Eu sei que 2A é igual a 200 sobre K menos 1. Então eu vou escrever dessa seguinte forma. Ó. Em vez de escrever 8A, eu vou dizer que isso aqui é 4 vezes o 2A mais 1, 400 sobre K. Pronto, é essa relação que eu vou guardar aqui. Ó. Né? 4 vezes 2A dá 8A, volta para o que era. Vou apagar isso. Né? Porque nós já encontramos a relação que eu precisava. Apagar isso aqui tudo. Então daqui do I2 eu encontrei que 4 vezes o 2A mais 1 é igual a 3 elevado a 400 sobre K. Pronto, encontrei essa relação aqui. Já que eu coloquei, vou apagar. Então perceba que isso dá trabalho mesmo, né? Agora estou até cansado aqui. Agora o que é que eu vou fazer? Ó? No lugar do 2A, tá? Eu vou colocar tudo isso que vale 2A. Então bem aqui vai ficar 4 vezes... Deixa eu fazer de preto. 4 vezes... Quem é o 2A? 3 elevado a 200 sobre K, aqui no parênteses, menos 1 mais 1, igual a 3. Aqui eu posso dizer que é 200 sobre K, vezes 3 elevado a 200 sobre K. Multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base que é 3 e somo os expoentes, né? Quando eu somar esses expoentes aqui vai dar os 400K. 200 mais 200, 400 e deixar um K embaixo. Aí, gente, que questão maluca é essa? Eu vou pegar 3 elevado a 200 sobre K e vou chamar de Y. Porque tá muito feio isso aqui para eu trabalhar. Então vai ficar da seguinte forma. 4. Esse cara eu chamei de Y. Y menos 1. Mais 1. Esse aqui eu chamei de Y. Esse aqui eu chamei de Y. Y vezes Y. Agora ficou mais bonito de ver, né? Posso distribuir. 4y menos 4 mais 1 igual a y ao quadrado. 4y menos 3, fazendo a conta, igual a y ao quadrado. Jogando tudo para cá, y ao quadrado menos 4y menos 3 é igual a... E olha que nós chegamos aqui, ó, numa equaçãozinha do segundo grau, que dá para te resolver direto. Tá? Lembra do macete? De novo, aqui é 1, pega o último e fatora, dá 3 e dá 1. Então o y' e o y duas linhas, um é 3 e o outro é 1. Aí eu tenho que verificar isso aí, se está certo. Quando eu multiplicar esses dois, tá? Olha, bem aqui tá errado, já ia ficar um erro. Tá menos, veio para cá, mais. Tá? Isso aqui tá menos, veio para cá mais, isso aqui tá mais, veio para cá menos. Quando eu multiplicar esses dois, tem que dar esse com o mesmo sinal. 3 vezes 1, 3. Beleza? E quando eu somar esses dois, tem que dar esse com sinal contrário. 3 mais 1 dá 4, deu com sinal contrário, está aqui a resposta. Ok? Agora eu vou apagar. Eu vou apagar tudo que nós fizemos. Desde aqui. Então daqui, ó, pegando isso, eu encontrei o y' e o y duas linhas. Um deu 3 e um deu 1. Eu vou apagar isso aqui.
Lembra que eu quero é o valor de A e K. Agora eu volto para a expressão, ó. Fazendo bem aqui, ó. Ah, então quer dizer que 3 elevado a 200 dividido por K é igual a Y'. Quanto é o Y'? 3 elevado a 200 sobre K é igual a 3, que está elevado a 1. Posso cortar esse com esse? Então, 200 dividido por K é igual a 1. O K vale 200. Olha que legal. Está aqui o K. Primeiro K. Agora de novo. 3 elevado a 200 sobre K é igual ao Y duas linhas. 3 elevado a 200 sobre K é igual a 1. Igualando as bases, é 3 elevado a 0. Não é isso? Aí eu tenho 200 sobre K é igual a 0. O K vale 0. Tá? Que não convém, ó. Isso aqui não convém. Por que não convém? Porque ele fala que A e o K são positivos, né? E o 0 não tem sinal, ele é nulo. Então a resposta aqui no caso é K igual a 200. Só que além do K, que já achei, ele quer também o A. Olha, tá aqui uma relação que tem o A. Eu vou colocar bem aqui de vermelho, nesse espaço. Eu sei que 2A é igual a 3 elevado a 200 sobre K menos 1. O K vale 200. Então, 2A, 200 dividido por 200 menos 1. Então, 2A vai ser igual a 3 elevado a 1 menos 1. O 2A vai ser igual a 3 menos 1. Então, o 2A vai ser igual a 2. Logo, 2 por 2, o A vale 1. Logo, o que ele estava pedindo? O A vale 1 e o K vale 200. Então, questãozinha trabalhosa, mas é assim que geralmente eles cobram. Percebo que ela é trabalhosa, mas que dá para a gente fazer, gente. Fazendo com calma, olhando a definição passo a passo, dá para fazer. Certo? E, gente, é assim que cobram nas provas, assim que vai vir. Então, eu gostaria que vocês continuassem tentando fazer. Certo? As dúvidas vão mandando, tem alguns alunos que estão me mandando dúvidas atrás de dúvidas. Legal isso, não são todos. Mas, assim, o trabalho que eu quero é que vocês resolvam as questões, que tem muitas questões no material. Mandem para mim qualquer dúvida e mandem as fotos, que é para poder somar lá, para ajudar na avaliação. Do mais, a gente vai ficando por aqui. Fique com Deus, abraço no coração de todos. Até a próxima.